Gravando. É... Ai, me perdi aqui. Só um minutinho, pessoal. Ok. Então, a aula de hoje é continuação da última aula, né? A gente estava falando sobre introdução ao paradigma de programação orientada a objetos ou análise orientada a objetos. E essa aula é só para completar o que vai ser o nosso semestre, né? A aula passada eu falei sobre classificação, né? O que são classes de objetos, o que são herança, herança múltipla, polimorfismo, como é que você protege os dados de um objeto pela visibilidade, o que são os métodos, né, de um objeto ou classe, os atributos que você tem no objeto. Pessoal, a gente fala assim, classe, às vezes a gente fala objeto. Eu me atrapalho todo nessa nomenclatura, mas é tudo a mesma coisa. Uma classe vai instanciar um objeto, com certeza. E um objeto sempre se origina de uma classe. Então, às vezes, entendam por favor. Depende do contexto, né, do que você está falando, ou você tem que falar é uma classe ou é um objeto. Hoje é a parte 2, né? A gente vai dizer como é que são representados na linguagem UML2. É uma linguagem, não é linguagem de programação, é uma linguagem de especificação, de documentação. Quando você faz análise de um problema, você tem que desenhar para você documentar, para você fazer o projeto, né? E daí é que você vai, a partir dos diagramas da OML, as especificações do analista, aí o programador vai codificar com base naquele diagrama. Naqueles diagramas, né? São vários, nós temos muitos diagramas. Hoje eu vou passar rapidamente por todos eles. Não vou explicar direito, vou só mostrar, olha, existe esse diagrama aqui, existe mais esse. E aí por hoje é só a nossa aula, né? Só para completar como é representado, como se projeta, né? Você analisou, orientado a objeto, agora você vai fazer o projeto. São muitos diagramas. Cada diagrama tem a sua função, né? A sua finalidade. Todos são muito úteis para você explanar como que vai ser o seu sistema. Um projeto de engenharia complexo, que tem muito detalhe, não adianta você ficar escrevendo um texto, por mais bem redigido que seja. A pessoa que lê não vai entender como vai ser o seu software, o que que você concebeu, né? Depois de analisado, como que você pretende desenvolver o seu software. Então nós temos a UML2, que é uma linguagem formal, gráfica, tem vários elementos gráficos, vocês têm que seguir o rigor da linguagem, aqueles elementos gráficos, aquela seta, tem seta pontilhada, tem seta cheia, tem retângulo, tem que seguir rigorosamente o padrão. É como se você estivesse programando em linguagem Java. Se você esquecer uma vírgula, um ponto e vírgula, um parênteses, o negócio não vai. Aqui é a mesma coisa. A formalidade é importante para quê? Para qualquer programador que olhar para aquele diagrama que você concebeu, desenhou, vai saber como programar, já vai entender como aquele código que já estiver pronto funciona, no caso de uma manutenção, né?
É muito importante documentar. Você analisou, discutiu com o usuário, fez levantamento de requisitos. Aí você já desenha logo um diagrama. O primeiro diagrama da OML, diagrama de casos de uso. E depois vem, a partir do diagrama de casos de uso, o segundo mais importante que vem na sequência, né? Não pode deixar de existir. Diagrama de classes. Depois vem diagrama de objetos. E aí você vai detalhando, né? Um diagrama complementa o outro. E por que tem tantos diagramas, professor? Dá muito trabalho desenhar tudo. Pessoal, não é obrigado a desenhar todos. Você vai desenhar aquele que você julgar necessário para sua explanação, para a apresentação do seu projeto, especificar para um programador que vai programar. A maioria das vezes você mesmo é que vai programar tudo, né? Mas você tem que documentar, porque daqui 3 meses você mesmo vai precisar fazer manutenção, aí você já não lembra mais nada. Eu não lembro que se eu fazer um diagrama hoje, codificar hoje um código Java, daqui 1 mês eu já não me lembro mais nada. Eu tenho que ter o diagrama para entender rapidamente o que aquele código está fazendo no caso de uma manutenção. A manutenção é uma coisa muito frequente, com certeza você vai ter que fazer. Então não deixem de desenhar os diagramas detalhadamente. Quanto mais diagrama, melhor. Porém, nem todos são necessários. Você vai fazer aquele que você julgar que é indispensável, né? Vocês imaginem, por exemplo, um médico. Ele vai lá, bate uma radiografia de você, vai ver o seu esqueleto ósseo. Daí ele faz lá uma tomografia computadorizada, vai ver o seu estômago. Depois você faz outra, o cardiologista faz lá um exame lá, cintilografia, né, com radioatividade, vê o sangue fluindo em todas as veias do corpo. Você percebe que são várias fotografias que tirou do corpo humano? Cada uma mostra uma visão diferente, mas todas são muito importantes. Aqui você tem vários diagramas OML, cada um tem um ponto de vista importantíssimo para você documentar o seu software. E exatamente quando você está desenhando os diagramas, você está analisando, especificando, você pode descobrir erros, né? Na hora de desenhar, deu um bug aqui, eu não sei como que eu desenho isso. Você vai ver quando vê, olha, esquecemos disso, faltou aquilo, não sei o que lá está errado. É muito importante. Então, cada diagrama detalha algum aspecto, né? Uma visão diferente. Você vai fazer a modelagem. Os diagramas servem para, após análise, entendimento do negócio do cliente, você vai modelar o seu software, né? Uma linguagem de especificação, correto? Então, cada diagrama da OML analisa o sistema ou parte dele sob uma determinada óptica, uma visão. Como se o sistema fosse modelado em camadas. É como se tivesse várias folhas transparentes, uma com cada desenho, você vai sobrepondo uma em cima da outra. Alguns diagramas enfocam o sistema de forma mais geral, mais alto nível, mais simplificada, né? Apresentando uma visão mais de longe, mais externa do todo. Por exemplo, diagrama de casos de uso. Ele é mais informal de todos. É um diagrama que o usuário leigo, seu cliente, entende perfeitamente. E é o primeiro que você desenha, né? Para você apresentar assim que você faz o levantamento de requisitos, correto? Aquelas tabelinhas de requisitos e já vai junto. Diagrama de casos de uso, para o seu cliente ir conferindo e aprovando. A utilização de diversos diagramas nos permite que falhas sejam descobertas.
inconsistência, né? Diminuindo a possibilidade de ocorrência de erros futuros. Vai ficar um projeto passado a limpo, vamos dizer assim, e todos vão ver o que você desenhou, vão conferir, vão aprovar. A maioria das vezes aparecem os erros ali, aparece coisa que esqueceu de fazer, né? O importante do diagrama é para a parte de discussão, de análise e de modelagem, tá bom? Antes de fazer qualquer código, a gente primeiro desenha, né? Qual é a sua ideia? O que você pretende fazer? Obtém aprovação. Aí você codifica, né? Aqui eles estão fazendo, o autor do livro está fazendo uma comparação. Eu fiz do corpo humano, mas aqui ele compara uma construção de um edifício. Quando o engenheiro projeta a ideia dele, ele tem que desenhar no papel, né? Senão ele não consegue ele mesmo ver a ideia que ele tem. Você tem a planta baixa, né? O layout vista de cima assim dos cômodos do prédio, dos andares. Depois você tem tem que ter a planta da hidráulica, né? Água, esgoto. Tem que ter a planta da elétrica. Depois tem outra planta, ar-condicionado. E nós, né, que trabalhamos com tecnologia da informação, nunca se esqueça, pessoal, onde é que vai passar o cabo de rede? Tem que ter a tubulação. Não pensa que Wi-Fi dá conta de tudo. O bom mesmo é ter o cabo de rede. É mais velocidade, menos interferência, mais confiável. Então, vocês podem ver que tem várias plantas, várias visões do seu projeto. Assim como a OML vai mostrar para você várias visões do seu projeto, os recursos que você vai usar, né? Quantos servidores, computadores você vai usar? Aqui passa pela rede, aqui passa por um firewall. Olha, aqui tem uma classe, aqui tem um objeto, tem a interação entre os objetos, interação do usuário com o seu sistema, tudo é desenhado. É uma linguagem gráfica que a gente vai ver. O semestre inteiro a gente vai ficar fazendo desenhinho, diagramas da UML2, tá? Então, o primeiro diagrama que é feito na primeira fase de análise do nosso sistema é o diagrama de caso de uso. É o diagrama mais geral e informal da UML, utilizado normalmente nas fases de levantamento e análise de requisitos. É aquela hora que você está interagindo com o usuário, coletando informação, e aí você vai mostrando para ele, ó, é isso mesmo que você está me dizendo, está certo? Confere aqui, eu não esqueci de nada. Você quer acrescentar mais alguma coisa? A ferramenta que você tem para coletar dados é o diagrama de caso de uso, aquelas tabelinhas, né, de requisitos. Aí você vai fazendo a modelagem em altíssimo nível. Por quê? É um nível de uma linguagem mais acessível ao seu cliente. Esse é o primeiro diagrama que é feito. Pessoal, vocês perguntaram para mim, no projeto interdisciplinar, o que eu tenho que fazer? Olha, com certeza tem que fazer muito bem detalhadinho diagrama de casos de uso. Ele é o pai de todos, né? É aqui que começa a contar a historinha. Também com a listagem dos requisitos, né? Funcionais, não funcionais. Antes de mais nada, tem que começar por aqui. O usuário leigo compreende, confere e aprova. Ali você tem os atores. Ator não necessariamente é uma pessoa, um ser humano. Os principais atores são os seres humanos. Você desenha o ator ali só para dizer a informação que vem dele, a informação que é requerida por ele, mas ele não faz parte do sistema. Os atores não são parte do sistema. Pode ser um outro computador que fornece informação para você, ou até mesmo um hardware, né? Um robozinho que fica lá coletando dados.
Os atores podem ser tudo isso. A figura 1.1 tem um exemplo de diagrama de casos de uso. Olha que interessante, pessoal. Esse desenho já é a linguagem UML2. São elementos gráficos, tem que seguir com rigor. Ninguém inventou, quem desenhou isso não inventou esse desenho. Ele seguiu o padrão da linguagem. Vocês podem ver, por exemplo, aqui, ó. Você tem uma linha tracejada, mas aqui você tem uma linha cheia, ó. Tá vendo que é diferente? Você tem seta, mas no outro você não tem seta. Cada símbolo, cada seta está indicando alguma coisa, alguma informação. Tem que seguir os detalhezinhos. Aqui vamos explicar um sistema de controle bancário. Esse retângulo maior é o seu sistema. Fora do retângulo temos os atores. Ser humano, outro sistema, um robozinho, um sensor, tudo são atores. Aqui no cantinho tem aquele software que fala User Case, lá, UC. Sistema de controle bancário. Então como que funciona aqui? Contando uma historinha rapidamente. Um banco, né? Você tem alguns módulos de software do controle bancário. Tem um caso de uso, né? Uma tarefa, né? Uma atividade que é abrir conta comum, representado por elipse. Quem que interage com essa atividade? O cliente, né? Ele vai lá, ele quer abrir uma conta, é uma ação desse cliente, que também é feita em conjunto com um funcionário. A conta, ela pode ser conta especial, pode ser conta poupança. Olha aqui, pessoal, representado, lembra o conceito lá de herança? Essas duas contas são derivadas de conta comum. Elas são subclasses, né? Já está indicando aqui o conceito de herança. Tem algum dado em comum. Aqui também. Você tem um conceito de orientação a objeto. Estender, né? Manter cliente. Estende, abrir conta comum. O que quer dizer isso? Você é uma atividade que dá suporte, abertura de conta. Manter quer dizer atualizar os dados. Quem que faz isso? É o ator funcionário. Ah, o cliente mudou de endereço, eu vou manter a conta, eu vou atualizar o endereço. É um conceito de uma classe estendendo outra. Aí quando você for fazer o diagrama de classe, você já tem aqui uma indicação. Include. Quando você abre conta, tem uma operação que faz parte dessa operação aqui. Essa operação inclui essa, que é depósito inicial. Assim como, quando você vai encerrar uma conta, também, se a conta tiver negativo, tem que realizar um depósito, né? Você é uma extensão. Pessoal, assim é só para dizer que existe, eu não vou ficar explicando detalhadamente. Diagrama de classes. Bom, você desenhou lá o diagrama de casos de uso. Você já tem várias informações importantes ali dos atores, dos procedimentos que envolvem o sistema, o que é que você tem que codificar, né? Alguns módulos ali já dá para ver. É uma historinha. Aí você já tem condições de continuar o detalhamento, continuar a modelagem. O diagrama que vem a partir do diagrama de casos de uso é o diagrama de classes. É outro diagrama que é essencial. Sempre tem que ter. Vocês vão modelando o sistema.
ordem natural das coisas, diagrama de caso de uso e obrigatoriamente em seguida, diagrama de classes. As classes são estruturas, né? Um diagrama estrutural que ainda não tem um recheio, ainda não tem os dados. É uma estrutura de dados e de procedimentos. É o mais utilizado, é um dos mais importantes da OML. Serve de apoio para a maioria dos outros diagramas. É aqui que você vai definir os agrupamentos de objetos, que são as classes, né? É uma estrutura de classe utilizada pelo sistema. Determina os atributos e os métodos. Aí você vai ter uma conta comum, você vai detalhar o que é uma conta comum. Você vai falar quais os atributos de uma conta comum. Ah, tem o número da conta, tem o saldo. E o que é uma conta especial? Tem tudo que tem a conta comum, mas tem um limite. Uma conta poupança, tem tudo que tem a conta comum, porque ela é filha, né? Classe mãe e classe filha. Mas ainda tem data de aniversário, a data que você acredita os juros. A partir do diagrama de casos de uso já dá para começar a desenhar o diagrama de classes. As classes você especifica atributos, que é uma estrutura de dados, né? Assim como você cria uma tabela lá no banco de dados, é aquilo lá, é a mesma coisa. Mesma tabela que você vê no banco de dados, você vai criar aqui atributos das classes. E métodos. Os métodos são funções, né? São procedimentos. É o código seu, vai estar espalhado entre os métodos da classe, que são usados para manter esses dados, para mandar mensagem para outras classes, para receber mensagem de outras classes. O código. Aqui um desenho de diagrama de classes da OML2, já está na linguagem formal da OML. Tá dando para ver, pessoal? Tem umas letrinhas miúdas, eu vou dar um zoom aqui, depois eu amplio de novo. Como é que é desenhado? Eu já andei explicando na aula passada como que se desenha uma classe, né? É um retângulo, né? Como você está vendo aqui, ó. Esse retângulo tem 3 divisões. A primeira é obrigatória, sempre tem que ter o nome da classe, é aqui. A segunda divisão vem uma lista de atributos, é a estrutura de dados da classe, né? O tipo do dado, vem a proteção do dado, né? A visibilidade aqui, ó, sinalzinho de menos, lembra da aula passada? E a terceira divisão é uma lista de métodos. Você vê que é método porque você vê o parênteses, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Então, entre parênteses tem os parâmetros, né, como uma função, é uma função. Aqui está dizendo os parâmetros de entrada e o parâmetro de saída, o que ele retorna? Um inteiro como saída. Esses métodos, essas divisões das classes, elas não são obrigatórias. A única parte aqui obrigatória é o nome. Então você vai ver um retângulo com no mínimo um título. Pode vir com atributos e métodos também é opcional. Você vai só desenhar aquilo que você julgar necessário. Depois você especifica em outra folha ou no código os detalhes. Porque você vai desenhar uma classe, você vai listar tudo que é atributo, tudo que é método. Vai ficar um gráfico muito carregado, né? E não vai caber tudo numa folha. Então aqui são as classes. As classes se relacionam entre si, elas têm ligação. Essas linhas são as linhas de ligação entre as classes. Aqui, pessoal, eu ainda não apresentei para vocês o que é isso. Isso aqui é uma classe. Mas é uma classe igual a essa, tá? É a mesma coisa.
Tem título, tem lista de atributos, tem métodos. Só que é uma classe especial, a gente chama de controlador. Quando a gente desenha diferente, a gente diz que é um estereótipo. Vocês vão ver muito isso para frente, não se preocupem. Por que estereótipo? Porque é uma classe especial, né? Controlador. Quando vocês estão codificando um software em Java ou em C, qualquer linguagem, sempre tem aquele trecho de código que é o módulo principal do programa. O módulo main em C, em Java. Sempre tem um módulo que é onde inicia o programa, né? Onde abre os arquivos, declara um monte de variáveis. É ali que você vai declarar as suas classes. É ali que você vai instanciar os seus objetos. É onde tudo começa e onde tudo termina. É onde você encerra o programa. É onde você abre conexão com o banco de dados. É onde você abre uma interação com o usuário. Então é representado de uma maneira especial. Quando vocês forem desenhar o diagrama de classe, sempre tem que ter esse carinha aqui. Se não desenhar, eu vou considerar, olha, tá errado, faltou. Você desenha aqui uma classe, outra classe, tá, mas quem é que controla tudo isso? Onde começa o programa, onde que termina, né? É o controlador do banco, o módulo principal do seu software. É aqui que está toda a gerência, né, de execução. Tem uma outra classe, isso aqui também é uma classe, pessoal. Depois eu vou explicar, mas eu estou detalhando muito, mas depois eu vou voltar a falar nisso. Outro estereótipo é um símbolo gráfico diferenciado, mas isso nada mais é do que uma classe igual essa daqui. Tudo a mesma coisa. Tem atributo, tem método, tem nome. Só que é uma classe especial, porque interface do banco, isso aqui está representando aquela máquina de atendimento automático, né? O terminal de atendimento automático que tem lá no banco. Lá roda um software, não é? É o seu softwarezinho que está lá interagindo com aquela máquina. É a interface com o usuário final, você representa assim. Aquelas telinhas que o usuário fica lá visualizando, inserindo informação. Interface do seu software, você tem uma classe especial que é representada dessa maneira. É um estereótipo, porque é uma classe especial chamada de estereótipo. Você pode representar com esse desenho, ou então aqui em cima, você põe uma simbologia em modo caractere, você põe menor, menor, diz o tipo de classe que é o estereótipo, controlador, maior, maior, fecha. Aí sim você declara, pode representar igualzinho tá aqui. Só que você dá um carimbo aqui de controlador. Esse outro aqui, você desenha também um retângulo igual esse. Dá um carimbo aqui de interface. Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Vocês estão tudo bem até aqui? Estão entendendo? Sim, professor, está tudo claro. Bacana, obrigado, meu amigo. Tem toda uma simbologia. Essas linhas estão indicando que é um relacionamento, ou seja, esse controlador vai declarar essa classe, vai instanciar esse objeto. Aqui mesma coisa, é um tipo de relacionamento, eu vou explicar mais adiante. Tem seta, né? A seta é um tipo de relacionamento, uma dependência. Esse movimento tem um relacionamento com conta comum. Não existe movimento se não existe conta, então está um amarrado com o outro. Aqui um outro tipo de relacionamento, eu vou explicar depois, tá? Aqui está indicando herança, né? Essas duas classes aqui herdam todos esses atributos. Eu não preciso repetir essa listagem de atributos aqui embaixo. É só você olhar lá em cima. Esses atributos pertencem para essa classe.
também para essa. Só que aqui embaixo eu ainda acrescentei mais 2 atributos. Eu fiz uma especialização, né? E eu acrescentei também esses métodos. Essa simbologia, essa seta aqui está indicando herança. Pessoal, o diagrama de classes é esse aqui. É o segundo diagrama mais importante. O primeiro é o caso de uso. Ele se origina do diagrama de caso de uso. É obrigatório. Toda a modelagem, todo programa, né, tem que ter pelo menos diagrama de caso de uso e diagrama de classes. Dali para frente é opcional, porém fortemente recomendado que seja desenhado, porque vai explicitar melhor seu software. Terceiro diagrama, diagrama de objetos. Diagrama de objetos, não precisa nem falar, ele é originado a partir do diagrama de classes. Você vai instanciar um objeto, fazendo uma comparação com o banco de dados. Aliás, é a mesma coisa, pessoal. Tudo que tiver no banco de dados, você vai construir aqui tudo de novo. Eu construí uma tabela no banco de dados, né? Create table, blá blá blá. Classe, aqui o respectivo é a classe. Eu inseri uma linha na tabela do banco de dados. Uma entidade, né? Tabela é conjunto de entidades. O conjunto de entidades seria a classe. E cada linha da tabela é um objeto que vai aparecer aqui, percebe? Quando você vai instanciar uma classe, você vai criar uma coisa do mundo real, são os dados, né? Você vai atribuir valor para aquelas variáveis, para aqueles atributos, percebe? Então, objeto é uma entidade, uma linha da tabela. Classe é a estrutura da tabela do banco de dados. É um complemento, né? Aí é que você vai dar vida para aquela estrutura oca, abstrata, que é a classe. Você vai instanciar, vai criar um objeto. No início você tem lá cliente do banco. Definiu tudo lá, os atributos do cliente. Agora não, você fala Argemiro Bevilacqua. Sim, agora eu dei vida para a coisa. É um cliente, eu fiz a instanciação, eu atribuí valores para aqueles atributos. Eu carreguei uma linha do banco de dados, né, que eu instanciei e coloquei aqui. Então, conforme você está executando lá o módulo de controle, você declara uma classe no módulo de controle. Em seguida, você acessa o conecta no banco de dados e carrega valores, né, naquele objeto. Você vai criar uma instância do objeto. Aqui um exemplo de como é que se desenham os objetos do seu software, como que você vai representar os dados. Percebe que aqui você já tem os valores, né? Lá em cima você só falava, é uma conta do tipo pessoa física. Aqui não, você já fala, João da Silva, endereço Avenida Brasil. Lá nas classes você dá uma listagem do atributo, que tipo que é o atributo? Aqui é uma string, né, João da Silva? Endereço é uma string, João da Silva. CEP é uma string também, porque tem um tracinho aqui. Telefone, renda, aqui já é um float, né, por exemplo. Valor numérico. Aqui o status, situação 1 é conta aberta, situação 0 é conta encerrada, por exemplo. E todos aqueles dados que foram declarados na classe agora vão ser instanciados, vai ter valor. Então, o objeto pessoa possui uma conta, está relacionando um objeto com outro. Você não tem conta se não tiver pessoa. Esse aqui depende desse, se relaciona com esse.
Depois a gente vai ver todos os tipos de relacionamento entre classes. Conta especial também e conta poupança também. São 3 tipos de conta. Todas elas têm que ter uma pessoa, senão ele não vai existir, né? Toda vez que você instanciou o objeto conta poupança, você tem que saber de quem é. Está ligado ali. E as operações, né? Os métodos que você definiu lá na classe vão aparecer aqui também na forma de objetos, né? Já se fez a instanciação. Você tem uma classe movimento, né? Que data foi feita a movimentação? Qual é o valor do saque ou do débito? E por aí vai. Tudo bem, pessoal? É só para dizer que existe o diagrama de objetos e como que ele é desenhado. É só dados. Não tem métodos aqui. Tem o nome do objeto, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar no zoom para vocês como que desenha coisa. Tem aqui 2 pontinhos, não dá para ver direito. Aqui é 2 pontinhos, ó. 2 pontinhos, ó. Depois de 2 pontinhos vem o nome da classe. Da onde que instanciou esse objeto? Sempre é o nome da classe. 2 pontinhos, nome da classe. E à esquerda dos 2 pontinhos é o nome do objeto, tá? Beleza? Só, tá muito confuso, esse blá 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 todo aqui. Tá claro o que eu estou falando? Dúvidas, comentários, por favor. Tá ficando claro, sim. Pode prosseguir, professor. Bacana, Ronald, obrigado. Imagina. Agora, pessoal, eu vou falando os diagramas da OML, são vários, se não me engano tem 12. Vai ficar um pouco maçante, mas é só uma visão geral do que a gente vai ver durante o semestre. Cada aula eu vou apresentar um diagrama para vocês. Cada um tem uma visão, um detalhe do seu software. Diagrama de pacotes. O que é um pacote? Para começo de conversa, né? Pacote é assim, você tem lá vários arquivos de código, né? Normalmente um sistema, você não põe tudo no arquivo só, porque o negócio começa a crescer, crescer. Em C, por exemplo, eu tenho um arquivo para cada classe. Eu tenho um arquivo para o módulo main. E você vai quebrando os negócios lá, não tem como pôr tudo no arquivo só, porque fica muito desorganizado. É tudo feito em módulos, que vai quebrando as coisas, né? Tem que estruturar o negócio. Aí cada arquivinho de código você vai compilar, vamos supor que seja C, né? E depois você vai rodar. Tem biblioteca, né? Que você não sabe nem o que tem na biblioteca. Você está usando, interfaceando com ela, mas não interessa. Você tem que saber usar, não precisa saber como funciona. A hora que você compila, vai ajuntar todas essas bibliotecas, esses arquivinhos de código, e vai gerar um código .exe, correto? É isso. O .exe é o pacote. O pacote é uma unidade, é um módulo de execução que roda íntegro, né? Independente. É isso que é pacote. Então, diagrama de pacotes é uma representação dos módulos de software que está rodando, né? Das partes do seu software. Eu empacotei várias classes, tudo aqui nesse módulo. É isso, uma visão de pacotes. É lógico que o sistema seu são vários pacotes, vários módulos que rodam. Cada hora você roda um, às vezes dois roda um interagindo com o outro. Módulo servidor, módulo cliente, né? São 2 pacotes independentes. Entenda como o .exe da vida é um pacote. E o que tem lá dentro? Aí você vai desenhar aqui, certo?
É um diagrama estrutural. Pessoal, na OML2, nós temos dois tipos de diagrama: estruturais e comportamentais. Diagrama estrutural, o próprio nome já diz, que mostra apenas uma estrutura, uma coisa vazia, oca, abstrata, sem vida. É uma área de memória que se reservou e, como é que se diz, uma lista de atributos vazia. Diagrama de classes, né? Você não tem lá um código que está lá nos métodos. É um diagrama estrutural, diagrama de classes. Por quê? Abstrato, não é uma coisa que é só uma ideia, né? Ah, tá. E diagrama comportamental, outro tipo de diagrama que você tem na UML. Comportamental, você já imagina, uma coisa que tem vida. Diagrama de objetos, né? Muito bem. Já instanciou, já tem lá, em vez de eu falar cliente, não, eu falo Argimiro Bevilacqua. E quais ações que o Argimiro vai executar? É uma vida, tem um tempo, né? As ações têm o tempo, é um comportamento daquele objeto. Então é diagrama comportamental. Estrutural é uma coisa física sem vida. Não existe ações e não depende do tempo estrutural. É abstrato. Então, diagrama de pacotes. Ele representa os subsistemas, né? Você tem um sistema grande que roda em várias partes e esses sistemas interagem entre si. Vocês já vão ver, já vão entender, vai ficar claro. Um sistema sempre é dividido em vários subsistemas. Cada subsistema é um pacote, um submódulo que é englobado por um sistema maior. E você só vai dizer, olha, esse sistema é composto destes subsistemas. Basicamente, o diagrama de pacote é só isso, simplesinho. Por exemplo, se você tem alguma biblioteca, né? Se você representa a biblioteca aqui, às vezes numa linguagem C, você usa aquela biblioteca específica da linguagem. Em Java você também tem lá os pacotes, né? Representa tudo aqui. É uma ideia de partes e de todo. Aqui eu tenho um sistema de contabilidade. Eu represento assim, ó. Bloquinho aqui. Dou o nome. Contabilidade, que especifica toda a movimentação financeira numa empresa. Tem que lançar tudo. Movimentação de dinheiro. No fim do ano você vai fazer a apuração de lucros e resultados. Você vai dizer quanto que vai pagar de imposto de renda. Envolve tudo, né? Contabilidade é o sistema mais complexo que tem na empresa. Envolve vendas, envolve folha de pagamento de funcionário, envolve compras, controle de estoque, patrimônio. Nossa, é complicado pra caramba. Então ele engloba vários outros subsistemas. Aqui eu estou indicando com essa seta aqui, ó, que esse cara aqui é parte desse aqui, ele fica lá dentro. Tem uma outra maneira de representar, você pode desenhar um quadradinho aqui dentro e jogar esse cara lá dentro, né? Também é a mesma coisa, diagrama de pacotes tem duas formas de ser desenhado. E mesma coisa aqui, folha de pagamento, mexe com grana, né? Mexe com contabilidade. Esse subsistema é parte desse sistema maior. Apesar de rodar separadamente em máquinas diferentes, mas é um sistema só. É assim que você representa vários pacotes, vários pontos .exe da vida. Aqui é um ponto .exe, aqui é outro, aqui é outro. Percebe?
é um diagrama estrutural, né? Aqui eu não estou dizendo que tem ações, não tem relação com o tempo, não tem uma coisa física com vida, é um diagrama estrutural, diagrama de pacotes. Esse aqui já não, né? Esse aqui já tem vida, já tem uma noção do tempo, já tem os atores, os objetos instanciados. Diagrama comportamental. Percebe a diferença? O que é um diagrama comportamental? O que é um diagrama estrutural? É isso, são dois grandes grupos de diagramas da UML. O diagrama de sequência, o próprio nome já diz, né? Tem que a ver com o tempo. Tem uma sequência, o que vem primeiro, o que vem depois. Você desenha uma linha do tempo e nesta linha do tempo você distribui as ações que estão acontecendo, as interações entre os objetos, né? Os atores. Tem a ver com a ordem temporal, a sequência, né? O próprio nome está dizendo. As mensagens que são trocadas entre os objetos e os atores. É um processo, é uma sequência de atividade, um processo de trabalho. Você descreve aqui. Em geral, baseia-se em um caso de uso definido pelo diagrama de mesmo nome. Lembra aquelas elipses que você viu lá no primeiro diagrama? Você vai explodir ela, vai detalhar ela aqui. Para determinado objeto das classes envolvidas em um processo. Diagrama de sequência costuma identificar o evento gerador do processo modelado. Sempre tem um começo, né? Da onde que começou essa sequência de eventos, de ações. E também o ator responsável. Olha o homenzinho palito aqui, ó, ator responsável. Determina como o processo deve se desenrolar e ser concluído por meio da chamada de métodos disparados por mensagens. Cada método, cada parte do seu código é disparada por uma mensagem. Um outro objeto que manda essa mensagem e dispara um método no objeto que vem depois. Assim é o fluxo de execução do seu software. Aqui para contar uma historinha rápida, né? Não sei se vocês estão enxergando direito. Vou dar um zoom aqui. Pessoal, isso aqui, ó, é uma barra vertical. É a linha do tempo, tá? Aqui. O tempo corre de cima para baixo. Quanto mais alto, menos tempo passou. Quanto mais baixo, mais tempo decorreu. E da esquerda para a direita, você representa os vários objetos. Tudo aqui é objeto que já foi instanciado. Há um objeto aqui, ó. Por que eu sei que é objeto? Ah, lembra? Dois pontinhos aqui, ó. Dois pontinhos aqui. Dois pontinhos aqui. À direita dos dois pontos é o nome da classe. À esquerda dos dois pontos teria que vir o nome do objeto que foi instanciado. No caso aqui foi omitido porque não interessa. Para simplificar. Mas sempre que você vê dois pontinhos assim, ó, é um objeto, tá? Quando você faz o diagrama de classes, você não põe dois pontinhos. Esquerda dos dois pontos, nome do objeto. Direita dos dois pontos, nome da classe. Então existe aqui um objeto instanciado, é uma conta corrente do banco. Existe um objeto aqui instanciado, controlador do banco. O que é? Função main do seu código Java. É esse cara aqui, ó. É ele que inicia as chamadas, manda respostas, transmite mensagem, recebe mensagem. Mensagem aqui, quando eu falo, pessoal, é um comando lá que você codificou para acionar alguma coisa, tá? É uma mensagem. Aqui outro objeto, né? Aquele softwarezinho seu que está rodando lá
terminal de atendimento automático, né? E aqui o cliente. Então, primeira coisa, aconteceu um evento aqui, o cliente inseriu um cartão, uma mensagem que foi para a leitora de cartão, interface de atendimento automático. Lá tem um software, né? Que por sua vez vai disparar uma outra mensagem. Ele lê o número da conta e manda essa mensagem para o controlador. Olha, o cara passou o cartão, o número da conta é esse. Aí o controlador recebe aquele número, ele já sabe o que vai fazer, ele já está esperando isso aí. Aí ele manda lá pro objeto conta comum, aciona um método. Olha aqui um método. Esse aqui é um trecho de código que é um método desse objeto aqui, ó. Olha, roda aí o método consulta conta. Vê se essa conta existe para mim. Aí vem a resposta. Quando vem uma linha pontilhada aqui, pessoal, é resposta. Ele vem da direita para a esquerda. Linha cheia, uma pergunta. Essa linha está amarrada com essa. Sempre tem ligação com outra. É sempre uma resposta. Aí respondeu para o controlador do banco. Ok, a conta existe. Verdadeiro. Pronto, só isso. Aí o controlador do banco manda uma mensagem. Por que essa mensagem da esquerda para a direita aqui, ela não é pontilhada? Porque não é resposta. É uma ação que está se iniciando aqui, ó. Resposta é continuidade. Pede a senha lá pro cliente. Você está vendo que a barrinha aqui está descendo? Ó? Por quê? Essa aqui é a linha do tempo, né? Chamada linha de vida. Linha de vida desse objeto. Está descendo, está passando o tempo. Pede a senha. É exibida na interface, na telinha do terminal, né? Aí o usuário vai lá e digita a senha. Está ali interagindo. A interface manda outra mensagem. E o controlador do banco, olha, valida a senha para mim, ó, objeto conta. Está interagindo, acionou o método validar senha. É um trecho de código que você já deve ter programado lá. Ah, validou. Olha, conforme cada ação que vai acontecendo, o tempo está passando, está descendo aqui, né? O controlador do banco já pede o saldo, porque ele quer saber se o cara está com saldo negativo ou não. Ele nem vai esperar o cliente perguntar o que ele quer, ele já vê o saldo, saldo e saldo. E aí vai esse diálogo todo. Pessoal, diagrama de sequência é de cima para baixo, a linha do tempo. Qual é a sequência? O que acontece primeiro, o que está mais alto? O que acontece no meio, está na altura mediana. E o que acontece por último, está mais no pezinho da folha. Para dar uma ideia de tempo e de quem é que está envolvido, quais as ações que estão acontecendo. É um diagrama muito importante, ele explicita muito bem como que o seu sistema funciona. Normalmente envolve o seu módulo principal do programa, está aqui, ó. Aqui você já explica o que o software faz, né? Muito importante. Pessoal, tá indo muito rápido. Vocês estão cansados de ouvir blá blá blá. Tá dando para acompanhar? Tá. Se quiser até acelerar, pode acelerar. Não embolou meio de campo não, né? É isso, vamos correr um Ah. pouco então. Vamos terminar logo esse negócio aí. Pessoal, diagrama de comunicação é a mesma coisa do diagrama de sequência. Tudo que tem lá tem aqui. Você só desenhou de forma diferente. Eu não vou nem explicar muito bem. Vocês dão uma lida aqui que está bem intuitivo. Olha lá, a mesma coisa que aconteceu lá em cima, aconteceu aqui. Qual é a diferença? Aqui você não tem a noção de tempo. Você só mostra as mensagens que são trocadas entre os objetos. Só que você numera, viu? Você ainda tem uma noção de sequência aqui, ó. Número 1. Aqui se torna 1.1.
que tem a ver com a continuidade dessa mensagem. Depois daqui para cá, 1.2, tá vendo? E a hora que chega aqui, bate e volta. Aqui a setinha pontilhada é a resposta. A resposta 1.3, eu sei que é a resposta dessa primeira pergunta aqui, ó. Bate aqui, volta para cá. A senha, né? Qual que é a resposta para número de conta? Pedir a senha. E por aí vai. Então você tem que numerar, ó, 2. Informou senha. Bate e volta. Vai lá. Chegou aqui. Verdadeiro. Quer dizer que a senha é verdadeira, ó. 2. 2 é a resposta para esse cara aqui, ó. Linha pontilhada é a resposta. E vai lá e exibe no terminal. Fala para o controlador do banco, ó, a senha correta. E depois o controlador já sabe, ó, o que você quer. Mostra o menu lá. E assim vai. Tudo que aconteceu aqui, pessoal, que eu já expliquei, é a mesma coisa aqui, só que não tem a linha do tempo. Você pode até optar ou bem esse ou bem aquele. Eu gosto mais de desenhar esse aqui que é mais visual, mais completo. Se você fizer esse cara aqui, não precisa fazer esse outro aqui, que fica redundante, tá? É o diagrama de comunicação. Ele mostra as mensagens que são trocadas entre os objetos que já foram instanciados e entre os atores. Máquina de estados. O que é uma máquina de estado? Ela mostra o estado em que o seu objeto está. Tudo é objeto aqui, né? Até o módulo principal de controle é um objeto. Qual é o estado que aquele objeto que foi instanciado está? Ele está aguardando alguma coisa, ou ele está enviando uma mensagem de alguma coisa, né? Consultando alguma coisa. O diagrama de máquina de estados demonstra o comportamento de um elemento por meio de um conjunto finito de transições de estado. Ou seja, uma máquina de estados. Além de poder ser utilizado para expressar comportamento de uma parte do sistema, quando é chamado de máquina de estado comportamental. Também pode ser usado para expressar o protocolo de uso de parte de um sistema. Protocolo é assim como em redes, né? Em computadores. Você tem que seguir aquela sequência, aqueles. O sistema está esperando que você digite uma senha. Tudo é aquele sequência de eventos, né? Aquele protocolo e tem que ser seguido. Aquele conjunto de regras é um protocolo. Vamos ver logo esse desenho aqui para entender melhor. Diagrama de máquina de estados. Aqui você está dizendo qual é o comportamento do seu módulo principal, né? Aquele controlador do sistema. Aqui, essa bolinha cheia está representando o início do seu código. Essa outra bolinha aqui, vazia com ponto dentro, representa o fim, a saída. As setas apresentam uma sequência, né? Olha, primeiro, o que deu origem ao primeiro estado? Sempre é uma mensagem. A mensagem ela vem escrita em cima da seta. Essa mensagem muda de um estado para outro. Então, o estado inicial, né? É gerado uma mensagem. O usuário foi lá, passou o cartão na maquininha. Aí o terminal já muda de estado. Ele já estava em estado de espera, ele já vai estar em estado consultando conta. Cada estado é representado por um retângulo com bordas arredondadas e tem um título. Normalmente aqui você vai dizer um método, né? Tá vendo aqui, ó? Tem até o, estou dizendo método público,
e o método que está rodando. Consultar conta. Aí, como que ele vai sair desse estado? Quando ele encontrar, né, o que ele está procurando, está consultando. Conta encontrada, ele recebeu uma mensagem lá de um objeto. Esse aqui é o módulo main, o objeto falou, ó, conta ok. Aí pede senha, tá aguardando digitar a senha. O usuário aqui vai digitar a senha. Aí, para ele sair desse estado, tem que acontecer uma mensagem. Qual é a mensagem? Está na seta aqui, ó. Senha informada. Aí ele entra num outro estado. Qual é o próximo estado? Vai conferir a senha. Validando senha. Roda o método validar senha. Para sair desse método, ele recebe uma mensagem. Senha correta. Aí vem para o próximo estado. Consultando o saldo, ele aciona outro método. Vocês percebem que é uma sequência de execuções de métodos que terminam com o fim do programa. Apresenta o saldo na tela e acabou o procedimento de emitir saldo que você está documentando aqui. Tudo bem, pessoal? É mais um diagrama, vai ter uma aula só para ele. Estou dizendo, ó, existe esse diagrama aqui. Diagrama de atividade. Bem lembrado. Lembra da aula de lógica de programação, linguagem Portugal com a professora Zade? Ela ensinou como que é que se faz um fluxograma. Pois então, esse cara aqui nada mais é do que fluxograma. Aqui na UML a gente chama de diagrama de atividade. É a mesma coisa. E tem uma linguagem gráfica mais formal, tem que seguir esse símbolo certinho, pessoal. Tem que ter o rigor da linguagem. É igual codificar um programa em Java. Se esquecer uma vírgula, um ponto e vírgula, não funciona. Aqui é a mesma coisa. Essa bolinha cheia representa o início. Essa bolinha vazia com ponto dentro, o fim. Então aqui você tem 3 saídas, né? O programa pode terminar com 3 condições diferentes e começa aqui. Eu não vou explicar passo a passo, senão vai ficar muito maçante. É um fluxograma. Aqui você tem um if, uma decisão. O if sempre tem uma entrada, tem 2 saídas. Uma é verdadeira, a outra é falsa. Aqui entre chave você diz quais são as condições, verdadeira ou falsa, né? Aqui também uma entrada, 2 saídas, verdadeiro e falso. É um fluxograma, diagrama de atividades. De quem? Mais uma vez, o módulo principal, né? Algum procedimento aqui, emitir saldo. Uma procedure, né? Que está rodando. Você codificou lá um método, pode ser, da função main, emitir saldo. Uma opção do menu lá do terminal de autoatendimento. Pessoal, tá meio maçante, né? Mas vamos correr um pouco. Depois vocês dão uma lida. Que vai ter uma aula para cada coisa. Eu não posso detalhar muito, senão nós não saímos nunca daqui. Diagrama visão geral de interação. É uma variação do diagrama de atividade que fornece uma visão geral dentro de um sistema ou processo de negócio. Esse diagrama passou a existir apenas na linguagem UML2. Tinha a versão UML 1.5 que não existia. Figura 1.9 representa o diagrama em questão. Pessoal, é o mesmo diagrama de atividade, ou seja, é o mesmo fluxograma que você já conhece de longa data atrás. Só que aqui é mais alto nível, ele engloba coisas que têm partes. Você deu um zoom out, ou seja, você
ver uns blocão lá, que lá dentro tem mais coisa, mais alto nível. Por isso que ele chama geral de interação. Ele pega vários blocos grandes e mostra como que é feita a interação entre esses blocos. Aqui não, aqui você está detalhando já um procedimento lá de alguma classe, de algum objeto. Bem em detalhe mesmo. Aqui não, aqui já é mais alto nível. Então veja aqui, por exemplo, ó. Tá vendo esse símbolozinho aqui, ó, ref? Tá indicando para você, olha, existe um outro diagrama aonde é detalhado todo esse procedimento emitir saldo. Verdade. Aonde que tá? Olha ele aqui, ó, lá, emitir saldo, tá vendo? Então aqui é uma coisa mais top, mais alto nível. O procedimento de emitir saldo, ele sempre é executado antes de, toda vez que alguém pedir para realizar saque, primeiro tem que ver qual é o saldo. Toda vez que se você realizar um depósito, você também atualiza o saldo. Aqui no caso, estou contando uma história de que, deixa eu entender esse negócio aqui. Ah, o cliente foi lá, ele quer encerrar a conta. Então, como que é a lógica da coisa? Primeiro a gente vê quanto é o saldo. Caso seja positivo, você dá o dinheiro para o cliente. Caso seja negativo, você cobra ele. Ó, você precisa depositar aqui que está negativo. Só depois é que você vai atualizar, né? Aqui. E aí sim que você vai encerrar a conta, que é todo um outro procedimento que está também documentado lá atrás. Aqui no caso eu já pus de uma vez o procedimento, mas eu poderia muito bem pôr um tal de ref aqui, ó, apontando para o procedimento que está documentado em outra folhinha de papel. Tudo bem, pessoal? Aqui eu já explodi o negócio. Então, o diagrama geral de interação é um fluxograma assim mais alto nível, que engloba operações que são referenciadas, são explodidas em outras folhinhas de papel. Pessoal, vou dar uma paradinha aqui, perguntar para vocês se está tudo ok. Todo mundo deve estar pensando assim, nossa, quanta informação. Eu preciso digerir com calma em casa. Não é mesmo? Tá muito jogado, não é não? Ah, não acho, professor, já que você está falando que você vai ter uma aula específica para cada um depois, eu acho que essa Exatamente. aula está sendo bem interessante. Porque não adianta tentar explicar todos agora, sendo que futuramente ainda você vai explicar melhor eles. Vou repassar. Aqui é só Uhum. isso. Mísia, bastante coisa, mas como vão ser colocados os tópicos? Depois eu acredito que vai dar certo. Sim, vai dar. Isso é bem tranquilo. A minha aula é bem leve, é bem tranquilona. Todo mundo passa, fica tranquilo. É mais um apoio, uma ferramenta para documentação, né, e análise. Eu acho que para vocês o que vai ser mais pesado é codificar em Java e fazer a coisa funcionar. Porque aqui, desenhar em papel, tudo, o papel aceita qualquer desenho, né? Quero ver fazer funcionar esse desenho depois, né? É. Obrigado, Mísia. Obrigado pela participação, Ronald. Estão digitando coisa aqui. Luiz Eduardo Rodrigues. Roio. Tem bastante mesmo. Que pode ajudar também a fazer exercício. Sim, eu vou corrigir os exercícios um por um dos alunos. Vou devolver com comentário, correções.
que é a parte da fixação da teoria. Pessoal, não se assustem com o grande volume de diagramas. É como você está aprendendo uma linguagem Java, por exemplo. Tem comando pra caramba, tem, sei lá, quase 500 mil. Tem biblioteca de Java, né? Se chamam de pacotes, que não acaba mais e todo dia aparece um. Não se assustem, por quê? Vocês têm que olhar o lado positivo da coisa. É uma ferramenta que eu tenho, está guardadinho lá na caixa de ferramenta. Eu não sou obrigado a usar. Quando eu sentir necessidade, eu vou lá fuçar e ver qual diagrama que eu vou usar. Não é obrigado a usar todos, não. Quando vocês fizerem o projeto interdisciplinar, não precisa fazer tudo, não. O que é exigido? Caso de uso, classe, objeto, talvez sequência, né? Depois disso, não é exigido mais nada. Na hora que você estiver lá apresentando o projeto interdisciplinar, é um recurso didático muito útil para você apresentar nos seus slides. Faz aquele diagrama que você julgar necessário, tá? Entenda que é um recurso que você vai ter, que você não é obrigado a usar. Eu vou apresentar todos, né? Aliás, eu não vou apresentar todos, não. Tem uns aqui que é muito pouco usado. Eu vou falar, ó, tem mais esse aqui e vou falar bem rápido, só para um caso de você precisar. Então vamos em frente. Pessoal, me desculpe aí, um intervalinho de 2 minutos que eu preciso dar uma corridinha no banheiro ali. Eu já Tudo volto, certo. tá? Minutinho. Bom, vamos continuar então. Mais um diagrama da OML, diagrama de componentes. Pessoal, como eu já expliquei anteriormente, você tem diagramas estruturais, são coisas físicas, estruturas sem vida, abstrata. Aqui é uma estrutura que existe, mas que não tem vida. O que compõe o seu sistema? Eu quero descrever, o que eu uso? Eu vou usar aqui um servidor de banco de dados, vai passar por um firewall, vou usar um servidor web, vou usar o terminal de atendimento automático do banco.
É só pôr essas coisas físicas lá no meio, interligado por rede. Você descrever fisicamente as partes do seu sistema, os módulos executáveis que rodam em cada lugar. É um diagrama bem simples, né? Quais bibliotecas você usa? Se tiver formulário em papel que sai na impressora, é para explicitar o seu sistema, um diagrama físico. Então aqui você faz um quadro maior, dá o título aqui, né? Esse aqui é do software Asta. É um software largamente utilizado. O pessoal usa. Todos os alunos meus estão usando esse Asta aqui. Ele é muito bom mesmo. Ele segue o padrão da linguagem certinho. Então, um sistema de controle bancário se compõe das seguintes partes, seguintes componentes, né? Você tem um terminal de autoatendimento, caixa eletrônico. Aqui, esse símbolo aqui nessa linha simboliza uma interface. O terminal de caixa eletrônico interfaceia com o firewall, né? Tudo que comunicação via rede que entra e sai do banco tem que passar pelo firewall. Aí o firewall interfaceia do lado de lá com o gerenciador de autoatendimento, ou seja, a interface na verdade quer falar com esse cara aqui, mas é obrigado a passar por esse cara aqui. O gerenciador de autoatendimento, que nada mais é aquele objeto controlador do banco, lembra que eu falei que é um estereótipo, blá blá blá? Ele vai acionar o banco de dados para poder consultar saldo de cliente, exibir dados na tela desse terminal aqui, né? E dentro do gerenciador de banco de dados reside um database, que é as contas bancárias. Isso aqui eu vou explicar depois, tá? Esse tipo de interface aqui. A simbologia, quando você vê esse desenho aqui, você já vai saber que é um componente, tá bom? Pessoal, logo acaba, tá chegando ao fim. O que é um diagrama de implantação? São as necessidades de hardware do sistema, características físicas, como servidores, né? Aqueles computadores de grande porte que hospeda banco de dados, aplicação web. A topologia, o que é uma topologia? É uma vista física. Como que é a forma física da coisa? Você olha uma rede de cima, ela tem uma topologia tipo estrela, tipo barramento. Você olha assim o relevo, né, avistando longe a cidade. Você vê aquelas montanhas, aquelas formas, é a topologia. E qual é a forma física dos recursos que você usa? Você faz um diagrama esquemático, né? Você usa protocolo de comunicação, rede TCP/IP, por exemplo, você indica lá. Olha, aqui vai uma rede TCP/IP. Todo aparato físico sobre o qual o sistema deverá ser executado. São os recursos físicos requeridos. Ah, é preciso comprar um servidor para banco de dados, que esse sistema requer, essas coisas. Especificação de recursos físicos. Como se dará a distribuição dos módulos do sistema? Módulos ou pacotes, né? O que roda em cada lugar? Tem um módulo servidor, tem um módulo cliente, tem o banco de dados, tem o servidor web, tem o terminal de autoatendimento, ou então o celular do cliente agora roda ali o aplicativo do Banco do Brasil, essas coisas. Olha, é um diagrama bem simples. O que está escrito aqui? Não dá para ler nada, né? Vamos dar um zoom no negócio.
O caixa eletrônico do banco tá aqui, ó. E representa dessa maneira, é um terminalzinho, tá vendo aqui, ó? Sistema de controle bancário. Deployment. Deployment vem do inglês, quer dizer uma instalação, um release, né? Você vai fazer uma entrega do sistema, o deployment. Sistema de controle bancário. Então tem-se um terminal aqui, caixa eletrônico, que é uma interface. Aqui tem uma rede TCP/IP, né? Rede de computadores. Aqui você já imagina que vai ter um switch, alguma linha de dados, né? Não precisa detalhar. E para conseguir alcançar a rede interna do banco, sempre tem o firewall, tudo passa no firewall, que também se comunica via TCP/IP com o que interessa para a gente. Servidor de comunicação. Aqui é roteador, tá? Ele só transmite os pacotes, também TCP/IP. Poseidon, aí sim que roda o seu módulo principal, né? Outra máquina. Aqui tudo é máquina, viu? Tudo coisa física. Cabo de rede, roteador, firewall, servidor de aplicação, né? Poderia ser. Uma outra máquina aqui, servidor SGBD. Pessoal, às vezes pode ter rodar os dois numa máquina só, mas aqui no caso está separado. E gerenciador de contas. É um outro módulo de software que roda aqui, tá? Esse cara, por exemplo, pode fazer atualização de endereço. E aqui roda outra aplicação que interfaceia direto com o cliente. Diagrama de componentes, pessoal, é a visão física, né? O que é que compõe o seu sistema fisicamente? Tem uma linha de dados, tem um servidor web, tem um servidor de banco de dados, essas coisas. É um diagrama bem simples, fácil de desenhar, só para você apresentar. Quando você fizer o seu projeto, analisar, antes de começar a investir em codificação, em horas e horas de programação, você tem que conquistar o seu diretor, presidente da empresa, para que ele libere a verba, né? Que dê dinheiro para você tocar o seu projeto, para você desenvolver. Então você vai ter que apresentar esse projeto, defender as suas ideias em público, conquistar a confiança dele, senão não vai dar dinheiro para você. É aí que você entra com esses diagramas, né, para você explicar como vai ser o sistema. Diagrama de estrutura composta. Aqui estrutura interna de um classificador como uma classe ou componente, detalhando as partes internas que o compõem, como estas se comunicam e colaboram entre si. Também é utilizado para descrever uma colaboração, um conjunto de instâncias que cooperam para realizar uma tarefa. É tipo assim uma interação. Eu não me lembro de ter usado esse diagrama em nenhum lugar. Estrutura composta, Composite Structure. Atividade de abertura de conta. São dois objetos aqui, né? Vocês estão vendo, ó, dois pontinhos, ó. À direita dos dois pontinhos, classe. À esquerda, o objeto instanciado. Aqui a classe conta comum e à esquerda o objeto instanciado conta. Você está dizendo como é que eles se interagem. Diagrama de tempo ou temporização. Pessoal, vocês já viram falar daquele velho conhecido nosso, o cronograma? Cronos é o tempo, né? Então, na linha
abscissa, na linha X, você vai ter o tempo. E na outra linha você vai se estender aqui como que é o comportamento de um objeto. Olha aqui, pessoal, ó, objeto classe concurso, lá, 2 pontinhos, tá vendo? Você criou lá uma aplicação, você está detalhando como que vai ser a vida desse objeto em relação ao tempo. As várias fases, é como se fosse uma máquina de estado, né? Conforme o decorrer do tempo, ela vai mudando de estados. Um cronograma. Começa como? Publica um edital no Diário Oficial do Estado. Olha, estou contratando professor aqui para a FATEC. Aí espera um pouquinho, passa 20 dias, né? O que seria dias? Pode ser. Aí, a partir do dia 20, começa a aceitar inscrições lá por e-mail, Eu fiz uma inscrição aí, estou esperando. Entra no sistema e se inscreve. Aí dá um prazo para todo mundo se inscrever, né? Mais 20 dias, tá vendo? Aí começa a fase do exame, correção de provas, publicação de resultados. É o tempo, é um cronograma especificando a vida de um objeto em questão. Pessoal, aqui é só para resumir, está acabando a aula. Síntese geral de todos os diagramas da UML. Um resuminho. Os diagramas da UML dividem-se estruturais e comportamentais, sendo que os comportamentais contêm ainda uma subdivisão pelos diagramas de interação. Então, comportamentais, eles se dividem em interação e comportamentais, e os estruturais. Aqui, toda a turminha junta, né? Todos os diagramas conforme verificado na figura 1.4. A gente já vai ver a figura. Como podemos observar, diagramas estruturais abrangem os diagramas de classes, estrutura composta, objeto, componentes, implantação e de pacotes. São estruturas físicas, né? Enquanto que os comportamentais englobam os casos de uso, onde tem ações, onde tem mensagens, comunicações, atividade, máquina de estado, sequência, comunicação, visão geral, interação de tempo. Sendo que os últimos 4 correspondem subdivisão de interação. Pessoal, olha aqui, para não deixar meio jogado, eu vou explicar. Uma máquina de estado, ela está interagindo com alguém, ela vai mudando de estado conforme recebe mensagens. Então é interação e também é comportamental. Sequência são eventos que têm uma ordem, uma sequência, né, em relação a quem que é feito primeiro, quem que é feito depois. Então está interagindo o antecessor com o sucessor. Comunicação, mensagens, tem interação. E como você tem interação com o tempo, é interação. Os últimos 4 correspondem a de subdivisão de diagrama de interação, percebe? E os diagramas estruturais são aqueles que não têm vida, que não têm relação com o tempo, que não trocam mensagem, não existem ações. Aqui está todo mundo junto. Vamos tentar explicar isso aqui, mas só para ver, né? Síntese geral dos diagramas da UML. Você pode expandir um pouco mais esse diagrama? Sim. Vamos ver por partes Obrigado. aqui. Se você clicar aí do lado direito aqui da interface RNMP, tem um símbolozinho lá. Você pode expandir a tela que fica bem maior.
Eu vou até desligar a câmera, que isso aqui também amplia mais um pouco. Onde que eu desligo? Aqui. Aí ampliou mais um pouco, né? Você fecha o chat, também amplia mais um pouquinho. Mas vamos lá. Obrigado por perguntar, viu? Eu gosto muito de participação. Ó, os diagramas de interação que eu expliquei, ó. É um objeto ou um ator interagindo com outro. Diagrama de sequência, comunicação, visão geral da interação. É tipo assim um diagrama de atividades mais alto nível, né? Diagrama de temporização, tudo que tem a ver com ações, com tempo, né? Troca de mensagens, é interação. É uma parte de diagrama comportamental, certo? Tem vida na coisa. Aí tem o diagrama de atividade, que é o fluxograma, né? Igual a professora Azad ensinou, é o mesmo diagrama. Diagrama de casos de uso da engenharia de software, né? Na coleta de requisitos e análise de requisitos. Máquina de estado. Sempre tem uma ação, uma mensagem, uma vida. Agora do lado de cá não, é só estrutura física, são só ideias, coisas abstratas, né? É estrutura. Classe, uma classe vazia, oca, não foi instanciada ainda. É só uma ideia, uma área da memória do computador que foi reservada quando se declara uma classe. Componentes físicos, objetos. Apesar que o objeto tem alguma interação entre eles, mas ele vai aparecer a interação do objeto nos outros diagramas lá de comportamentais. Pacotes, a estrutura física, né? Os pontos XZ, cada ponto XZ é um pacote. Implantação, deployment, como que eu vou instalar o meu sistema, onde eu vou instalar? Tem a rede, tem o servidor, banco de dados, servidor web, é o deployment, né? Implantação. E a estrutura composta, que é uma estrutura que contém várias partes. Pessoal, eu acho que está acabando. Deixa eu ver mais o que eu tenho que falar. Aqui só para dizer, vocês vão ter que usar durante todo o semestre as ferramentas para desenho, né? Você pode desenhar no papel, à mão, com tinta, bater foto, mandar para mim, eu aceito. Mas profissionalmente falando, assim, você vai passar o semestre, vai tirar nota, pode desenhar tudo à mão, eu não vou exigir não, isso aqui é só para vocês já ir explorando alguma ferramenta para desenho da linguagem UML, de todos esses diagramas. O que é mais usado, que o pessoal gosta muito, é o ASTH, ASTH. É um software pago, mas se for para uso de estudante temporário, somente um ano, você pode requisitar uma licença lá, é gratuito, e começa a usar. É o que eu mais gosto também, viu? Ele segue o rigor dos elementos gráficos da linguagem. Porém, tem outros. Até se você usar o PowerPoint, dá para desenhar também. O importante é desenhar os símbolos corretamente. Não precisa ser tão igualzinho, mas tem que ter aquela simbologia. É importante. Eu andei quebrando a cabeça aqui, instalando, testando, para escolher, né? Tem esse Violet, tem o dia de diagrama, tem o Visual Paradigm. Aí cada um vai usar o que for do seu gosto, que atende a sua necessidade. Mas eu acho, ó, vai logo direto nesse cara aqui, ó, Asta. Peraí. Esse aqui é o melhor, profissional. As empresas, acho que você vai dar de cara com ele.
Tem também a Microsoft, né? Ela tem todo lá um conjunto de ferramentas de desenvolvimento. Quando você instala aquele banco de dados da Microsoft lá, já vem tudo junto. E além de desenhar, ele já gera o código para você. O Visual Studio, que muito bom também. Aí cada um vai escolher a sua preferência. Eu pus aqui para facilitar a vida de vocês, né? Os links para fazer download, instalar. Vai instalando, vai explorando já, né? Porque vocês vão usar os exercícios. Aliás, já tem exercício para fazer, viu? Vocês dão uma olhadinha, por favor, na página do Moodle, que eu pus lá uns exercícios para fazer. Eu dei um prazo bem folgadão. Acho que dá uns 15 dias, 2 semanas para fazer. Faz sem pressa. Pergunta para mim. Manda e-mail. Eu acho que eu pus até meu WhatsApp aqui na página do Moodle. Estou totalmente ao dispor de vocês. Eu ajudo a fazer. A gente faz junto esse exercício aí. Mas não deixem de fazer, por favor. Porque é a única maneira que eu tenho de avaliar, né? Se vocês estão acompanhando as minhas aulas, estão aproveitando. E para dar frequência também. Beleza? Por hoje Ok, só, meus amigos. O que vocês acharam da aula? Tem dúvida, comentário, crítica? Pode criticar, é muito bem-vindo as críticas, que eu quero melhorar sempre, tá? Vocês... professor, achei a dica dessa semana bem melhor que semana passada. Gostei da forma que você explicou. Foi uma aula. obrigado. Obrigado, meu amigo Ronald. Eu gosto de interagir.